nossa cozinha de estar. Continuando a nossa sessão de receitas para o final de ano, hoje temos sobremesa. E sabe qual é a melhor notícia? Uma sobremesa que tem pouquíssima caloria, muita fruta e uma beleza excepcional. A gente vai fazer hoje um aspic de frutas bacana, um prato lindo e com as cores do Natal e do Ano Novo. Para apresentar então nossos ingredientes são frutas, né? A uva, a cereja, morango, amora, framboesa e mirtilo e outras frutas que tu queiras usar em casa, com exceção do abacaxi e também do kiwi, porque são frutas muito ácidas e que acabam impedindo que a gelatina se solidifique, tá? Inclusive o morango, se a gente conseguir deixá-lo sem partir, para que o suco dele não interaja com a gelatina, é ainda melhor. Então, para começar, a gente vai precisar de água fervente e nessa água aqui eu vou diluir açúcar para fazer uma caldinha. É importante que ela ferva para que o açúcar perca também aquelas pedrinhas dele, né? Já derreteu, não sinto aqui no fundo da panela mais aquela areinha do açúcar, tá? Então a calda está no ponto que eu quero. Vamos falar um pouquinho sobre gelatina, né? A gelatina, a proporção dela sempre para a gente diluir um sachêzinho é em torno de 1 xícara de água fervente para 1 xícara de água fria. Nesse nosso caso, que é um aspic, a gente precisa de uma gelatina mais consistente para que depois ela desenforme e ela mantenha a sua forma sem quebrar e sem colar no fundo da forma. Portanto, a gente vai usar uma concentração maior de gelatina, menos água. Seria o seguinte: vamos usar um sachê de gelatina de abacaxi e um sachê de gelatina incolor sem sabor, em pó. Tá? Nesse caso eu usaria 2 xícaras para gelatina de abacaxi, 2 xícaras para gelatina incolor. Vou usar apenas 3 xícaras de água no total das duas. Estou tirando fora uma que vai dar aquela concentração e um pouquinho mais de firmeza na gelatina, que é o que a gente precisa para essa receita. Combinado? Então aqui eu vou colocar a gelatina de abacaxi, mais o pozinho da gelatina incolor e vou desmanchar aqui na medida, sigam as medidas por favor, porque é doce, né? A medida indicada de água fervente, não tá fervendo, né? Ferveu agora, tá? É importante que ela tenha essa temperatura que é para desmanchar bem a gelatina. A gelatina vai ficar boa para ser usada quando a gente não conseguir mais enxergar aqueles glóbulozinhos que ela forma, tá? Então eu preciso desmanchar bem ela aqui e esperar para depois acrescentar a água fria. Olha, vem aqui comigo olhar, a gente não consegue mais ver aqueles grãozinhos da gelatina, ela está completamente diluída na água que estava fervente. Agora juntamos a água fria na medida indicada, lá na nossa receitinha no ND Online ou na nossa coluna Cozinha de Estar do jornal que está nas bancas, né? E tá pronta para usar a gelatina. Vou reforçar, gente, assim, ó, doce, a gente tem que ter rigor na medida, tá? O salgado já permite um pouco de flexibilidade, dá pra gente inventar, botar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mudar os ingredientes e tal. Mas para fazer doce, rigor na medida, senão o risco de não endurecer a gelatina, não crescer o bolo, não ficar bacana é muito grande, tá? Mas vale a pena, porque fica bem gostoso. Então vamos lá, como podemos começar a montagem, a nossa gelatina já está aqui desmanchada. Então vou montar muito rapidamente uma forminha pequena. Estou fazendo aqui muito rapidamente um potinho desses que vem com frutas cristalizadas, nozes, etc. Um pouquinho de azeite de oliva ou óleo, qualquer um. Passa na água fria, não seca, tá? E aí a gente vai começar a fazer então a montagem do nosso aspic. Primeiro de tudo a gente vai fazer um espelho, ou seja, colocar uma camadinha lá embaixo de gelatina de modo a espelhar o fundo da forminha. E aqui eu vou colocar na água com gelo, que é para acelerar o nosso processo. Olha, então passado um tempinho, que a água com gelo ajudou, eu tenho lá no fundo um espelhinho de gelatina que vai proteger a fruta do lado de cá.
Isso feito, vou colocar agora camadas com flores comestíveis. Vocês sabem que eu sou fã de flores comestíveis, acho lindas, que elas favorecem bastante a nossa apresentação. Olha, viradinha para baixo, que depois ela vai aparecer ao contrário. Vou usar as uvas, essas aqui são uvas crimson, aquelas que não tem semente dentro. Morangos, amoras, framboesas, mirtilos. Procura afastar um pouquinho da borda lateral, tá? Que é para dar uma espelhada também na lateral. As cerejas com o caroço e cuidado daí na hora de morder, né? A gente tem que fazer isso aqui camada por camada. Então, eu venho aqui na minha gelatina, coloco uma quantidade de líquido que não permita que a fruta vá boiar, ou seja, não fica submersa. Na tua casa, tu vais colocar na geladeira comum, tá? Ou se quiser acelerar o processo, dá essa roubadinha, como eu chamo, né? Então, quando ela já estiver um pouquinho mais firme, a gente pode tirar de novo da água com gelo ou aí na sua casa de geladeira e fazer uma outra camada. Amoras, framboesas, frutinhas e agora sim colocamos então mais gelatina até finalizar. Lembrando que aqui eu estou fazendo uma porção individual, ou seja, um potinho só para apresentar para uma pessoa. Mas lá na nossa coluna nós temos uma porção para 6 pessoas, tá? Ou seja, lá eu estou propondo que você faça numa forma de bolo inglês ou então numa forma de bolo furado, o que vai demandar, é claro, mais tempo para a gelatina ficar mais firmezinha. Então aqui de novo ela vai ou para a água gelada ou para a geladeira. Como eu já cheguei no topo da minha forminha, a minha vai para a geladeira e a gente volta em seguidinha para fazer a apresentação. Vamos lá. Então, como a gelatina está prontinha, eu deixei ela 4 horinhas, 5 horinhas para ter certeza que ela estava na textura correta e tá mesmo, ó, prontinha aqui. Agora a gente vai desenformar e agora sim a gente vai tirar. Deixar entrar um ar aqui. Tcharam! Agora o grande momento, será que sai? Aí, saiu. Olha, que lindo o nosso aspic de frutas. Para decorar, a gente vai usar uma flor. E também vamos finalizar com iogurte grego, que tem bastante mais consistência, né? Então pode ser baunilha, como pode ser o neutro aí, sem gordura, baixa caloria. Aí o gosto do freguês é que manda. Vamos colocar uma colherada e uma florzinha para finalizar. Aqui, esse aqui é o nosso aspic de frutas. Gostou da receita? Pega ela inteirinha lá no nosso ND Online ou então na coluna Cozinha de Estar do Jornal Notícias do Dia, nas bancas. Te espero para a próxima receita, que também vai ser de festas de final de ano, na semana que vem. Até lá! Boa semana!